Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo de mieloma múltiplo porque eu tive recente um paciente no consultório e que demorou bastante de receber o diagnóstico, o que é uma coisa bem comum no mieloma múltiplo, né? E acabou que a gente encaminhou e ele teve o diagnóstico e já está tratando, né? Então foi uma consulta de retorno que me marcou assim, vamos falar dessa doença, né? Mieloma múltiplo é uma doença que é relativamente rara. No Brasil são quase 8 mil casos novos por ano, mas ele acaba tendo uma prevalência grande, né? Porque são pessoas que descobrem essa doença. É uma doença que não tem cura, né? Mas tem convívio, tem uma série de tratamentos, tem transplante, vou falar um pouquinho para vocês aqui, e que a pessoa acaba convivendo com ela durante muito tempo, né? Então você vai ter contato com pessoas que têm essa doença, então não é algo assim tão raro, tão incomum de se ver. O grande característica dela é que a dor lombar é um grande fator inicial da doença, né? E muitas vezes esse paciente tem dor lombar durante anos, até receber o diagnóstico, que é o caso que eu tive e que me estimulou a gravar esse vídeo para vocês, né? Então o que que acontece? O mieloma múltiplo é uma doença, né? É um tumor, né? Que de um modo geral ele é causado, né? E acaba atingindo, né? Uma célula chamada plasmócito, que é uma célula classicamente da nossa medula óssea, né? Daí o nome, né? Mieloma múltiplo, que faz com parece bem esse tipo de tumor acaba produzindo um monte de anticorpos ou um monte de substâncias que prejudica vários órgãos, daí o nome mieloma múltiplo, né? E um dos locais muito atingidos é a coluna, é a medula óssea, né? E além disso, a coluna vertebral. Então, o fato dele ter esse problema na coluna vertebral, o paciente começa a ter um enfraquecimento ósseo. E o clássico que a gente vê, como foi o caso desse paciente, ele tinha múltiplas fraturas, né? Que a gente chama fratura patológica. Não tinha uma causa tão clara assim para esse paciente. Vou dar exemplo para vocês. Eu me bati nas costas e começou a sentir uma dor, uma coisa estranha. Ele disse que bateu as costas e meio que caiu meio de lado assim no chão, mas uma queda normal, que não era para ter uma fratura. Quando foi lá, o médico fez o exame e disse assim: você fraturou sua coluna, deixou com colete. Mas a princípio não suspeitou do mieloma múltiplo, né? E aí esse paciente estava com anemia, ele estava enfraquecido. É um paciente que tem uma história bem rica, com um monte de alteraçõezinhas, né? Tinha um rim alterado no exame que ele foi avaliado por causa da coluna lombar, pediram um exame, estava a creatina alterada. Aí com o tempo foi fechando o diagnóstico, né? Teve outra fratura também patológica. E aí quando eu vi, achei estranho, né? Um paciente que não era tão idoso, apesar do mieloma múltiplo, de maneira geral, atingir pessoas com a idade um pouquinho mais avançada, né? Nesse caso não era tanto, né? Eu suspeitei de fratura patológica, fiz encaminhamento e acabou recebendo esse diagnóstico. É um diagnóstico que você tem que pedir bem específico, você tem que pensar na doença para pedir o exame de urina específico, o exame de sangue específico para fechar o diagnóstico. E muitas vezes esse paciente, chama múltiplo por isso, tem uma alteração no rim, tem uma alteração, glóbulos vermelhos, né, anemia e outras coisas, tem dor crônica na coluna, tem fraturas patológicas, e nesse somatório, o hematologista, de maneira geral, suspeita e aí faz diagnóstico, aí vai fazer tratamento específico. Tem uma série de drogas que é possível fazer, né, para que esse corpo não produza tantas essas substâncias e evite, vamos dizer assim, os efeitos colaterais, como transplante de medula, uma série de coisas, tá bom? Então, o mais importante dessa doença que fica aqui para vocês é justamente o diagnóstico. Esse paciente dor lombar, e como dor lombar é tão comum, né, às vezes a pessoa acaba sendo e não sendo tão bem investigado para as doenças que realmente é mais rara, mas tem esses outros comemorativos que fazem a gente pensar, tá bom? Espero te ajudar. Se tiver alguma dúvida de mieloma múltiplo, deixa aqui que eu faço mais vídeo, tá bom? Um abraço.